oração aqui, em nome de Jesus. Abre. Vamos. Amém, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. Uma boa noite para todos. Para aqueles que estão sentindo frio e para aqueles que não estão sentindo frio. Porque aqui em Curitiba está um pouquinho frio. Nós louvamos a Deus por isso. É um tempo todo especial e não imaginávamos que seria tão frio assim. Mas graças a Deus por isso. Coração da Lídia. Coração da Lídia, que queria frio. Resposta de oração. Deus está mandando Você foi bem claro na oração. bastante frio, congelante. Ela queria até ver neve, né? Eu também queria ver neve. Olha, de gente que viajou muito para poder ver neve. Eu estou fugindo dela. Mas graças a Deus pelo privilégio de ter você conosco nesta noite. Aonde você estiver, ouvindo e participando conosco desse tempo. Eu quero dizer que você é muito importante. Deus ama muito a sua vida e se importa com você. Nesse período de pandemia, onde as coisas acabam ficando um pouco mais difíceis, eu quero dizer que Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda. Ele continua se preocupando contigo. Ele continua atento para tudo que está acontecendo. Nada foge do controle do nosso Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Ele ouve a tua oração. Ele ouve o teu clamor. E o mais importante é que ele responde orações. Ele está sempre pronto. Nessa noite, nós queremos compartilhar um pouco mais do projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas. Deus tem um projeto que é desde a eternidade e vai para a eternidade. Porque a palavra diz que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. É interessante que nós não participamos desse primeiro momento da eternidade, mas nós vamos participar do segundo momento, porque nós viveremos com Ele eternamente. Essa é a certeza. Então, nós viveremos por muito e muitos anos. E eu quero falar um pouco nesta noite sobre esse propósito que justamente é eterno. Muitas vezes é diferente do meu e do seu propósito. Porque os nossos propósitos são estabelecidos e quando nós o atingimos, então nós passamos para uma outra etapa, para um outro propósito. Mas o propósito de Deus, ele não muda, pelo fato dele ser eterno. E pelo fato dele ainda não ter se cumprido na sua totalidade. Um dia ele vai se cumprir. Então eu quero falar um pouco da intenção de Deus ao criar o homem. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia sua, aí no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. A Bíblia diz o seguinte: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que Deus, ao criar o homem, ele tinha um objetivo. E no versículo 28, ele disse ao homem que eles deveriam multiplicar-se, deveriam povoar e encher a terra. E se era um homem e uma mulher, eles iam se multiplicar. Então Deus queria, a partir daquele determinação, que fosse formada uma família, uma grande família. Porque a ordem era multiplicar, era encher a terra. E, na realidade, o que Deus queria em encher a terra era que essa família, que descendia de Adão e Eva, pudesse expressar a glória e a autoridade de Deus no meio dos seres humanos. Toda a terra seria cheia da glória de Deus. Toda a terra seria manifestada a autoridade desse Deus. E como Adão, segundo o texto que nós lemos, tinha sido criado à imagem de Deus, nós entendemos que cada ser que ele reproduzisse também traria essa qualidade da imagem do Deus Todo-Poderoso. Porque o próprio Deus determinou que cada espécie se reproduziria conforme a sua própria espécie. Então Deus, com certeza, esperava que quando Adão e Eva se multiplicassem sobre a terra, eles iriam reproduzir filhos à imagem e à semelhança de Deus. E foi assim que aconteceu. Deus colocou o homem no Éden, juntamente com Eva, sua mulher. O Éden, nós podemos dizer que era o paraíso. E sabe por que o Éden era o paraíso? Porque todos os dias, a Bíblia diz que Deus vinha no cair da tarde para conversar com o homem. Então, o lugar onde Deus está presente, por mais simples que seja, nós podemos dizer que ali é o paraíso. Porque a presença de Deus torna aquilo um lugar agradável e aprazível. E Deus, então, coloca o homem naquele jardim, naquele paraíso. E Deus deu uma ordem bem específica ao homem. Deus deu ao homem toda a autoridade. Deus deu ao homem todo o direito de comandar, de dirigir, de organizar, de preparar. Mas ele disse ao homem algo muito sério. No jardim havia várias plantas, várias árvores, coisas exuberantes. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, hoje nós vamos correr um pouquinho
nesse livro, diz que no Éden tinha 3 tipos de árvores. Árvores frutíferas, vamos chegar lá. Árvores frutíferas, árvores da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 3 tipos de árvore. E é interessante que eu vejo que essas árvores têm tudo a ver comigo, têm tudo a ver com você. Tá? E Deus, então, dirige ao homem essa palavra. Tá? No versículo 9 diz: E o Senhor, Deus, fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus chega ao homem e, de uma certa maneira, diz o seguinte: olha, Adão, vou mostrar para você o que nós temos aqui no jardim, e eu vou te mostrar o que você pode e o que você não pode comer. E Deus deve ter levado a Adão aquelas árvores frutíferas maravilhosas, agradáveis, cheirosas. E Deus disse: olha, dessas árvores você pode comer à vontade. Árvores frutíferas é alimento para o seu corpo. Ou seja, enquanto você estiver aqui no paraíso, você pode alimentar o seu corpo sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema. E ele levou a uma outra árvore, que é descrita na Bíblia como a árvore da vida. E ele diz: olha, dessa árvore também você pode comer à vontade. Essa árvore da vida vai alimentar o teu espírito. Então não tem problema. Coma à vontade. Isso fará bem ao teu espírito. Mas é interessante que o versículo tem um mas. Esse texto aí está no versículo 16 e versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis. Mas você não pode. Deus foi bem enfático com Adão ali no Éden. Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore frutífera, como nós falamos, alimenta o corpo do homem. A árvore da vida alimenta o espírito do homem. Mas Deus diz: você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque esta árvore alimenta a sua alma. E todos nós sabemos que a nossa alma é responsável pelas nossas ações, pelas nossas vontades, pelas nossas emoções, pelos nossos desejos. Então, quando Deus diz esse mas a Adão, era como se ele estivesse dizendo o seguinte: Adão, você pode alimentar o seu corpo, você pode alimentar o teu espírito, mas você não alimente a sua alma. Deixe que eu cuido dessas questões, das suas emoções, dos seus desejos, das suas vontades. Deixa que eu cuido. Eu vou fazer com que você viva de uma maneira tranquila, sem se preocupar com essas coisas. Deixe que eu cuido da sua alma. Mas nós conhecemos o texto. Nós sabemos que não foi isso que aconteceu. A ordem de Deus foi bem clara para Adão. Mas um dia, sua esposa Eva estava passeando pelo jardim e a Bíblia diz que ela se depara com uma serpente. É interessante, eu não imagino como, mas as duas travaram um diálogo. As duas começam a conversar.
E a palavra de Deus diz que a serpente era muito sagaz. E começou a envolver Eva numa conversa que terminou com Eva cedendo ao desejo, à vontade de querer ser igual a Deus. Porque foi essa a proposta que a serpente fez a Eva quando lhe disse: Deus não quer que você coma, porque ele sabe que no dia em que você comer dessa árvore, os seus olhos serão abertos e você ficará como Deus, conhecendo o bem e o mal. O desejo de Eva, então, por comer e por querer ser igual a Deus, aumentou. E ela vai e come desta fruta e dá para Adão, que estava com ela, ali no jardim. O que aconteceu? Deus tinha sido bem claro quando ele diz: não coma, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus não estava brincando. Era um aviso de algo muito sério. E eles comeram. E se você for ver a história, quando Deus chama por Adão no Éden, a Bíblia diz que eles se esconderam. Eles tiveram medo. O medo é um sentimento da alma. Até então, nem Adão e nem Eva, que estavam no paraíso, no jardim do Éden, onde havia todos os tipos de animais, todo tipo de coisas, e com certeza para muitos seria amedrontador, mas tanto Eva quanto Adão até então não sentiram nenhum medo. Mas a partir do momento que eles desobedecem a Deus, a primeira coisa que vem a ele, a primeira coisa que eles sentiram foi medo. Sabe por quê? Porque eles haviam alimentado a sua alma. O que Deus havia dito para não fazer, para não comer. E no ato de desobediência, eles afrontam a Deus, enganado pela palavra da serpente, de que eles seriam igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Tremendo engano, tremenda mentira. Porque, na realidade, o que aconteceu? Tanto Adão quanto Eva e os demais seres humanos nunca poderão ser igual a Deus. E nunca vão ter a certeza de que realmente conhece o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Às vezes nos enganamos, achando que somos donos da nossa própria vida e sabemos o que é melhor para nós. Infelizmente, eles perderam. E por causa disso, a Bíblia diz que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Perderam o direito de viver num relacionamento pleno com Deus. Perderam o direito de viver num lugar construído e preparado pelo próprio Deus para que o homem pudesse viver. E no versículo 23 e 24 do capítulo 3 de Gênesis, veja o que diz. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada.
E havendo lançado fora, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O homem perdeu esse direito de se alimentar da árvore da vida. Deus entendeu que ele não tinha mais condições de alimentar o seu espírito, estando em pecado, estando em desobediência, tendo agido contrário à vontade de Deus. E o propósito de Deus, que era uma grande família de muitos filhos, agora sofre uma inversão. Porque ele queria que esses filhos transmitissem ao mundo a sua imagem, a sua glória. Mas agora, Gênesis 5:3 nos diz que Adão começou a gerar filhos, não mais a imagem de Deus, mas agora a sua própria imagem. Uma imagem corrompida, uma imagem no pecado, uma imagem em desobediência, uma imagem que não mais fazia a vontade de Deus. Hoje, nós temos no mundo mais de 7 bilhões de habitantes. Mais de 7 bilhões. A ordem de multiplicar, ela foi atendida. Está sendo atendida. Mas será que todos que vivem no planeta Terra expressam a glória de Deus? Será que Deus está satisfeito com o que se vê hoje em dia? Com certeza não. Sabemos que desses 7 bilhões de pessoas, mais de 4 bilhões não conhecem, nunca viram, nunca ouviram falar de Jesus. Esta é uma realidade. E durante séculos, o homem tem tentado se aproximar de Deus através dos seus próprios esforços. Eles têm tentado. Porém, cada vez mais eles se afastam de Deus. Porque o homem não pode chegar à presença de Deus pelos seus próprios esforços. O homem não pode chegar à presença de Deus por sua força própria. Paulo declara dizendo que nós somos salvos é pela graça de Deus, não é pelo esforço do homem. E eu digo com clareza, o meu Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será eternamente. O propósito dele não morreu. O desejo dele continua de pé. E ele quer que o seu propósito seja realizado na vida do homem, de toda a humanidade. E como esse propósito é eterno, podemos dizer que ele é antes mesmo do homem desobedecer a Deus ali no Éden. Sabe, queridos? Por muito tempo, eu entendia que o plano de Deus era salvar o homem. Isso, às vezes, gera um choque para algumas pessoas. Porque entendia o propósito de Deus, ou o plano de Deus, o plano de salvação, a partir de Gênesis 3,15, que fala que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, por muito tempo, eu entendia que o plano de salvação começava ali em Gênesis 3,15. Mas eu digo para você, era um grande engano. Porque se o plano de Deus começasse ali, em Gênesis 3,15,
Então era necessário que o homem pecasse. Era necessário que o homem caísse. Caso contrário, como é que Deus iria salvar o homem que já estava salvo? Pois até aquele momento, Adão tinha comunhão plena com Deus e estava bem. Não tinha nenhum problema. Então nós entendemos e recebemos como revelação da palavra de Deus que lá no Éden, quando Deus cria o homem, cria a mulher e o coloca no jardim, eles estavam salvos. E é tudo bem com o homem. Se eles não tivessem desobedecido a Deus ali, eles poderiam viver toda a eternidade com Deus. Porque ele tinha intimidade. Lá no Éden, até o capítulo 3, ele não tinha necessidade nenhuma de salvação, porque ele estava salvo. Mas por causa da desobediência. Porque o homem desobedeceu, ele pecou. E porque ele pecou, ele foi lançado para fora do paraíso. E porque ele foi lançado para fora do paraíso, agora ele precisa ser salvo. Posso dizer que a salvação do homem vai levar ele de volta para o paraíso. Vai restaurá-lo novamente àquele estado original que ele tinha antes da desobediência. Então, podemos dizer que salvação é o retorno do homem ao paraíso, que é o lugar onde Deus vive, que é o lugar onde Deus está. Então, para entendermos o que Deus quer em relação ao homem, para entendermos o que Deus quer em relação à humanidade, precisamos entender primeiro o que é o propósito eterno de Deus. E como esse propósito afetou a minha vida, afetou a sua vida, afetará a sua vida no futuro. E como podemos viver de acordo com esse propósito. Então eu quero rapidinho falar para ti sobre o que é esse propósito de Deus. Eu já ouvia muitas pessoas, às vezes, dizer que algumas pessoas, ou pastores, ou evangelistas, ou missionários, chegavam e diziam: olha, Deus tem um plano para a sua vida. E começava a conversar. Mas nunca dizia qual era o plano. Ou alguns diziam: Deus tem um plano na sua vida para você ser um cantor, para você ser um missionário, para você ser um pregador, para você ser um músico. Mas qual é o plano? Então, grave bem isso. Alguns irmãos já conhecem. Alguns irmãos já estão familiarizados com isso. O plano de Deus é ter uma família. Uma família que tenha muitos filhos. E que esses filhos sejam semelhantes a Jesus. E que todos esses filhos glorifiquem a Deus. Esse é o propósito. Desde o Éden. Quando lá em Gênesis 1, 27 e 28, ele diz para que eles multiplicassem, para que eles enchessem a terra. Esse plano não mudou. Deus continua querendo uma família. E como nós podemos definir esse plano? De que maneira? Como é que eu posso entender? Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 29, você vai ver que Paulo traz uma revelação bem clara desse propósito. Quando ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito
entre muitos irmãos. A revelação que o Espírito traz a Paulo mostra claramente que em Cristo, nosso irmão mais velho, nós vamos ser semelhantes e vamos ser muitos. A igreja do Senhor, ela precisa continuar crescendo. Eu e você somos instrumentos de Deus para proporcionar isso. Muitos filhos. É o que Deus quer. Deus não está preocupado com a placa sobre a qual eu estou servindo, o local, se é um local grande, arejado, bonito, com aquecedor ou com ar-condicionado, cadeiras estofadas ou bancos simples. Isso para ele pouco importa. O que importa são homens e mulheres que se rendem ao senhorio de Cristo e que a cada dia caminham para ser mais parecidos com Jesus. É isso que ele quer. E aí, quando nós falamos de família, falamos de unidade. Porque a unidade no corpo de Cristo é um requisito indispensável. Ele não quer filhos que vivam de qualquer maneira. Sabe? Ele quer uma família que viva unida, que refletem a imagem, que refletem a glória de Deus. Não filhos que sejam brigões e vivem causando divisões, polêmicas. No reino, essa família tem uma qualidade indispensável, que é a unidade. Quando nós olhamos as famílias no dia a dia e vemos uma família que não é unida, onde os filhos brigam com os pais e vice-versa, você fica contente de ver isso? E muitas vezes não precisa nem ser cristão ou discípulo de Jesus. Mas quando você vê uma família que são unidos, uma família que se esforça para poder estar junto, para poder caminhar junto, isso enche o nosso coração de alegria. Imagine de Deus. Unidade. A igreja precisa viver e caminhar nessa unidade. Eu não preciso me esforçar, porque ela já foi conquistada por Jesus na cruz. Eu apenas preciso viver no meu dia a dia. Essa família que ele quer não são poucos. É de muitos filhos. Muitos filhos. Você pode fechar os seus olhos por um instante e imaginar isso? Nesse grupo que nós estamos caminhando e profetizar dia após dia que Deus vai trazer, que Deus vai acrescentar, porque você vive em unidade com seu irmão. E isso vai gerar crescimento. Muitos filhos. Isso fala de multiplicação. Discípulos que fazem discípulos. Texto muito conhecido de Mateus 28, 18 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações. Sabe, querido, eu e você fomos chamados por Deus para ser e fazer discípulos. Esse é o chamado de todos. Ninguém que está no corpo, ninguém que está no reino, pode ficar fora desse chamado. Ele inclui todos nós, do menor ao maior. Não tem diferença. Não é um chamado apenas para os líderes, para os pastores, para os evangelistas, para os missionários. É um chamado para todos. Todos os discípulos foram chamados para ser discípulos e para fazer discípulos. Uma outra coisa muito importante. Semelhantes a Jesus. Isso fala de edificação.
Não é suficiente que sejamos muitos. Infelizmente, tem muitos lugares aí onde tem muitas pessoas servindo, ou congregando, ou participando. Mas qual a qualidade? É necessário que tenhamos uma qualidade de vida igual a Jesus. Porém, eu não posso também dizer, como eu ouvi muitas pessoas dizendo, nós somos poucos, mas somos de qualidade. Isso também não funciona. Sabe por quê? Porque se os discípulos são bons, se os discípulos têm qualidades, eles vão se multiplicar. É a lei natural que o Senhor estabeleceu. Portanto, dentro do propósito de Deus, a multiplicação é algo que não pode faltar. Eu e você fomos chamados para multiplicar a vida de Cristo em outros. E há uma passagem que fala da figueira, que o Senhor foi procurar figo nela e não encontrou. E ele queria cortá-la, porque já havia 3 anos que ele passava e não encontrava. E o viticultor disse, deixa por mais 1 ano. Eu vou trabalhar. Eu vou novamente colocar adubo em volta dela. Eu vou verificar o que está acontecendo. O Senhor está nos dando uma oportunidade para que eu e você possamos produzir. E o seu Espírito é aquele que vai enxertar em nós o bom adubo, para que nós possamos ser férteis e possamos produzir para a glória de Deus. Multiplicação. Ser semelhante a Jesus. Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Numa outra tradução diz, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o alvo. Sermos semelhantes a Jesus. Cada dia você tem que ficar mais parecido com Jesus. Cada dia nós temos que ficar mais parecido com Jesus. As pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você, vão olhar para nós e vão ver essa diferença. Assim como os discípulos foram chamados de cristão lá em Antioquia pela primeira vez, que quer dizer pequenos Cristo ou parecido com Cristo. E é algo que as pessoas dizem a seu respeito. O que teus vizinhos falam sobre você? O que os teus amigos de trabalho falam sobre você? O que as pessoas estão dizendo? Qual o testemunho que você passa com a sua vida? Eles podem dizer que você está ficando parecido com Jesus? Que as suas características têm mudado? Que a sua maneira de falar tem mudado? Que a sua maneira de agir tem mudado dia após dia? Sempre melhorando. Sempre melhorando. E isso tudo acontece com uma finalidade. Tudo que eu faço, tudo que você faz, tudo que nós fazemos tem uma finalidade: glorificar ao Deus Pai. Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, quando ele resume dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu, como igreja, como discípulo de Jesus,
Toda a minha vida, todas as minhas atitudes têm que ser para glorificar a Deus e não para envergonhar o seu nome. Não para envergonhar o meu irmão, não para causar escândalo para o meu irmão. A palavra de Deus nos adverte dizendo o seguinte: é necessário, é mister, que venha um escândalo, mas ai daquele por quem esse escândalo virá. Então, que a minha vida e a sua vida possa glorificar ao Pai em tudo que nós fizemos. Resumindo, então eu pergunto, o que Deus quer? Pergunto para você, o que Deus quer que você faça? Como discípulo dele, como servo dele, como filho dele, o que Deus quer? Projeto dele, de ter uma família, com filhos semelhantes a Jesus, passa por isso, o que ele quer. Primeiramente, que todo homem seja um discípulo de Jesus. É o que Deus quer. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Ontem nós ouvimos o Jamê compartilhando, ele falava sobre isso. E ele dizia que nós temos que olhar para as pessoas como Deus olha. Nós temos que olhar para o homem, para a mulher, seja ele quem for. Olhar com os olhos de Deus. E se nós olharmos com os olhos de Deus para qualquer pessoa, independente do que ela seja, do que ela faça, nós vamos ver que Deus está vendo ali um discípulo ou uma discípula. Ah, mas esse aí é muito difícil. Ah, esse aí não quer saber de Jesus. Eu já lavei as mãos, já comece a olhar com os olhos de Jesus. Olhar com os olhos de Jesus é olhar pela fé. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ser salvo e conhecer a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. O homem só pode ser salvo quando ele realmente conhece e tem a revelação de quem é Jesus. Se ele não tiver a revelação de quem é Jesus, ele não vai poder ser salvo. Deus quer. E eu e você temos essa tarefa. Fazer com que os homens conheçam a verdade. Porque se ele conhecer a verdade, que é Jesus, essa verdade vai libertá-lo. Vai tirá-lo das drogas, vai tirá-lo da prostituição, vai tirá-lo do roubo, da mentira, vai mudar a vida dele. Porque é isso que Jesus faz. Então é o que Deus quer, que todo homem seja um discípulo de Jesus. Que é que Deus quer? Que todo discípulo seja conformado à imagem e à semelhança de Jesus. É o processo de crescimento, é o processo de edificação. Vamos chegar a ser semelhante a Jesus. Esse é o nosso alvo. Olhar para Jesus como se fosse um espelho e dizer: é assim que eu quero ficar, parecido com Jesus. E as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: nossa, mas você parece com ele. Lembra o que falaram para Pedro? Tu fala igual a eles. Tu também é um deles. Por mais que Pedro negasse, mas a sua vida, o seu testemunho falava mais alto do que as atitudes que ele estava tomando naquele momento. Eu e você fomos chamados por isso. Minha vida, meu caráter, tá? A unção que Deus coloca sobre mim, o carisma que eu tenho, os serviços, as obras, tudo isso vão me apontar para Jesus. Cada dia mais. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Tá? O que Deus quer? Que todo discípulo seja comprometido no corpo. Efésios 6:10
Paulo diz assim, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Você é um discípulo de Jesus. Se comprometa com o corpo cada vez mais. Nós não estamos aqui apenas para poder participar das reuniões. Essas reuniões, ela tem um objetivo de você celebrar o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo no seu dia a dia, celebrar pelas conquistas, pelas vidas que são alcançadas, pelas vidas com quem você compartilha. Esse é o momento de nós podermos celebrar o que está acontecendo no dia a dia. Mas isso só pode acontecer quando nós estamos realmente comprometidos com o corpo. Não somos freelance. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Você está aí porque o Senhor está te trazendo para ser inserido no corpo, fazer parte. Você não pode ficar apenas encostado. Você tem que estar envolvido no corpo, comprometido realmente com o corpo de Cristo. A igreja é esse corpo. Então, Deus quer que todo discípulo, não importa quantos anos você tem, você é um discípulo de Jesus? Não importa o teu sexo, você é discípulo de Jesus. Então, você precisa estar comprometido. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer o que o Senhor quer que seja feito. Comprometimento. Somos discípulos de Jesus. Se nós queremos alcançar vidas aqui em Curitiba e em outros lugares por onde o Senhor nos enviar, nós precisamos estar comprometidos. E ele diz que esse corpo está ajustado e consolidado. Imagina o teu corpo. Se você tem um desajuste qualquer no teu braço e ele fica bobo, fica mole. Você tenta levantar ele, ele não responde. Você tenta colocar ele para te ajudar a fazer alguma coisa, ele não responde. Está com defeito, está com problema, precisa ser curado. No reino de Deus, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser ativos, porque um vai cooperar com o outro. Um vai ajudar o outro. Se eu quero colocar a mão sobre a minha cabeça e arrumar meu cabelo, eu preciso do meu braço, do antebraço, eu preciso da mão, eu preciso dos dedos, para que possa ser feito. Se algo estiver fora, eu vou tentar, eu vou ter vontade, mas eu não vou conseguir. E a igreja não pode passar essas vontades. Nós temos que trabalhar em unidade. Nós temos que estar cooperando uns com os outros. Nós temos que estar ajudando uns aos outros. Sabe por quê? Porque quando cada parte trabalha bem, se eu trabalho bem junto com o Alessandro, junto com o Ivan e com vocês, nós vamos proporcionar, como diz o texto, o seu próprio aumento. Eu gosto muito de uma frase que diz: o corpo edifica o corpo. A edificação do corpo não é fora do corpo, é o próprio corpo. Ele mesmo trabalha para a sua edificação. Então, nós, como igreja, trabalhando junto, nós vamos proporcionar, primeiro, a edificação de todo o corpo. E se o corpo está sendo edificado, esse corpo agora vai começar a multiplicar para a glória de Deus Pai. O que Deus quer? Que todo discípulo faça discípulo. É isso que Deus quer. Não é só os pastores, não é só os evangelistas, não é só os missionários, todos. Texto de Mateus 28, 18 a 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Muitas pessoas acham bonito esse texto. Esse texto foi denominado por alguns como a Grande Comissão. É um dos textos mais importantes e que foi dito por Jesus pouco antes dele ir de assunto aos céus. Estava no final. E ele diz: eu tenho autoridade. E essa autoridade eu delego a vocês. O Javier falava para nós ontem que perguntar a Deus o que eu devo fazer, quando Deus já me falou o que eu tenho que fazer, isso é tentar a Deus. Deus já deixou bem claro o que eu e você devemos fazer. Não preciso mais ficar, será que é a vontade de Deus? Mas eu não senti de... Não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência. E ele estava dando uma ordem aos seus discípulos. Os seus discípulos obedeceram essa ordem. Porque a palavra de Deus diz que naquela época lá, eles percorreram todos os lugares. Diz que todo o mundo civilizado na época dos discípulos, dos apóstolos, ficaram conhecendo a respeito de Jesus. Porém, a igreja se acomodou por muitos anos. A igreja se acovardou por muitos anos e deixou de obedecer essa ordem. Graças a Deus, porque muitos têm retomado isso. Movimentos têm sido feitos para podermos alcançar esses milhões de pessoas que ainda faltam. Mas eu pergunto, e você? O que você tem feito? Como você tem cooperado com o Senhor? Como você tem se envolvido com o Reino? Você é importante. É da sua maneira que Deus vai usar. Não se preocupe com outra coisa a não ser obedecer. Você pode falar, você pode orar, você pode ir, você pode ajudar. Eis que eu estou convosco. Ele nos deu essa certeza de que vai estar comigo, de que vai estar contigo e que vai estar conosco todos os dias. E ele tem colocado à sua disposição ferramentas. A palavra de Deus é uma das grandes ferramentas. Quando nós saímos para proclamar, não vamos proclamar qualquer coisa, vamos anunciar o evangelho do reino. Não é o evangelho que diz venha e fica como você está ou como você é. Mas é o evangelho que diz para o homem arrependa-se, porque o reino de Deus chegou até você. Nós temos esta palavra. Nós temos o Espírito Santo que está conosco todos os dias. É o nosso companheiro, é o nosso amigo. Ele nos ajuda nessa caminhada, nessa proclamação. Ele nos ajuda dando dons para que nós possamos usar esses dons, para que nós possamos ir com autoridade, curando enfermos, expulsando demônios, libertando os cativos e os oprimidos pelo diabo. São maneiras, são estratégias que Deus coloca à nossa disposição. E junto com essas ferramentas e com essas estratégias que Deus nos dá para que o seu propósito seja alcançado, seja estabelecido. Tudo isso porque Deus quer que o homem volte a fazer parte do seu propósito, que o homem volte para os seus braços. Sabe por quê? Deus não criou o homem
para ele ser lançado no inferno. Só que o homem no pecado, ele não serve para Deus. O homem no pecado, ele ficou inutilizado. É como você, nesse tempo de frio, ter um aquecedor na sua casa queimado. Serve para alguma coisa? Você olha para ele e sente o frio, mas ele não pode fazer nada. O homem no pecado, a Bíblia diz que se tornou inútil para Deus. Não serve. Aí Paulo diz lá em Romanos que o homem no pecado, ele só merece o quê? A morte. Mas porque Deus te ama, ele enviou Jesus. E porque ele enviou Jesus, diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, não vai morrer, mas receberá vida, e vida em abundância. Então, quando eu recebo Jesus na minha vida como Senhor, eu me torno um discípulo dele. E como discípulo, eu posso voltar aos braços do Pai. Eu posso voltar a fazer parte da família de Deus. O homem no pecado, ele não pode fazer parte da família de Deus. Mas quando ele se arrepende, quando ele renuncia à independência, ele volta a fazer parte da família de Deus. E para encerrar, eu vou dizer 4 coisas importantes dentro daquilo que nós falamos. Deus quer te conscientizar que você tem uma tarefa. Que você seja conscientizado de que você foi chamado para fazer discípulos, para servir ao Senhor. Deus quer te equipar. Ele tem recursos para colocar à tua disposição, para que você possa cooperar com Ele. Deus quer te relacionar. Cada discípulo vinculado, não solto, não largado, mas vinculado, formando um corpo bem ordenado, a ponto de podermos dizer, somos um em Cristo Jesus. Temos um propósito, caminhamos todas na mesma direção. O nosso coração está todo no mesmo objetivo. A nossa mente está voltada para Cristo. Embora sendo muitos, nós somos um. Temos o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. Isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. É o que ele quer para você e para mim. E por último, ele quer nos mobilizar. Cada discípulo sendo mobilizado para a prática, para agir, para fazer o serviço que ele colocou. Ou seja, sermos testemunhas. Aonde estivermos, qualquer lugar, ele quer que nós cooperamos com ele. Sendo testemunhas, levando este evangelho, levando essa mensagem e edificando. Nós temos falado, cada um de vocês, cada um de nós, somos um fator de edificação no corpo de Cristo. Pense nisso. Quando nós nos reunimos, nós podemos cooperar com o Senhor, edificando-nos uns aos outros, através de um abraço, através de uma palavra, através do ósculo santo, através de uma refeição, nós estamos trabalhando nesse processo de edificar. E não pode ficar ninguém de fora. Todos devem ser envolvidos, porque todos são importantes. Então você não pode esquecer, Deus tem um propósito. Ter uma família. E essa família vai ter muitos filhos. E todos esses filhos vão ser semelhantes a Jesus. E todos eles vão glorificar ao Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar por você.
Não sei como você está se sentindo. Você que está nos ouvindo. Sabe que o Pai te ama. Ele se importa contigo. Ele te trouxe para fazer parte. Ele te inseriu no corpo. Você não é uma peça. Você é membro, é parte integrante deste corpo. Juntos, nós somos fortes. Juntos, nós vamos alcançar muitas vidas em Curitiba e região para a glória de Deus. Estamos ligados. Feche teus olhos. Se você puder, coloque a mão no teu coração. Aleluia. Obrigado, Pai. O teu propósito continua. O Senhor não desistiu. Mesmo o homem havendo pecado, mesmo o homem havendo desobedecido e tendo sido necessário lançá-lo fora do jardim, o Senhor não desistiu. Tu enviaste o teu único filho, teu filho precioso, Jesus, que deu a sua vida ali naquele Calvário, porque tinha o propósito de levar-nos de volta aos teus braços, de levar-nos de volta para vivermos contigo. Que nós possamos agora, entendendo o teu propósito, cooperarmos contigo. Porque o Senhor quer que todos os homens sejam salvos. O Senhor continua querendo que toda a terra seja cheia da tua glória. Isso só pode ser feito quando o homem reconhece o teu senhorio, meu Jesus. Nos ajuda nesta caminhada, nessa tarefa. Que na tua dependência nós possamos alcançar as vidas. Aqueles que estão drogados, aqueles que se prostituem, aqueles que roubam, aqueles que vivem na bebida, aqueles que estão abandonados pela sociedade, que nós possamos, ó Deus amado, olhar para essas pessoas como o Senhor olha e ver neles um discípulo para a tua glória. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado por esta palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu. Liga aqui, né? Amém.